Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo. No vídeo de hoje eu queria falar do que, no meu ponto de vista, é o principal problema da humanidade como um todo, que é o egoísmo. E vamos começar fazendo um exercício de reflexão, e você pode fazer isso na sua casa se achar interessante. Reflitam que a raiz de todos os males, de todos os problemas, de atitudes negativas que um tem com os outros, com a natureza, com os animais, consigo próprio, nasce do egoísmo. Eu vou citar aqui, por exemplo, algo que é um crime, considerado um crime, mas para a gente entender como que o crime nasceu do egoísmo. Um assalto. Por que um ladrão rouba? Ele rouba pelo prazer de roubar? Acho que não. Pode ser pela adrenalina. Mesmo sendo pela adrenalina, porque tem gente que comete o crime pela adrenalina, está nascendo no egoísmo. Por quê? Que nasce do eu. Eu quero sentir essa adrenalina. Ou, por exemplo, eu roubei porque eu queria um tênis que eu não consigo comprar. Eu queria um tênis, eu quero esse tênis, eu quero aquele relógio, eu quero dinheiro para poder comprar o que eu quiser, para ter uma vida melhor. Todos esses motivos nasceram do eu. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, eu. Então percebe como um crime, como um roubo, o furto, nasceu do egoísmo. Vamos analisar agora uma situação de vida que não é um crime, mas acontece com bastante frequência. A própria traição entre casais nasce da onde? Do egoísmo. Onde a pessoa que traiu, naquele momento, ela pensou em si própria, no eu. Eu quero ter aquele prazer momentâneo. Eu quero. Eu. Não pensou no outro. Pode até ter pensado, mas o eu ficou acima. Eu. Então vou lá e fez. Cometeu uma atitude da qual se arrepende depois ou não. Mas a análise nasceu da onde isso? O que fez a pessoa tomar essa atitude? O eu, o egoísmo. Outra situação, por exemplo, alguém brigar com um parente e falar coisas que não deve, coisas que machucam. Isso do eu, de eu quero agredir, eu vou sair por cima, eu. E se esse egoísmo tiver somado ao orgulho, pior ainda, as coisas ficam piores. Então vamos parar para analisar uma outra situação que também é um crime que ocorre, infelizmente, com frequência, que é a corrupção. Desde a corrupção dos níveis menores até em níveis nacionais, mundiais e por aí vai, que a gente já viu bastante na nossa sociedade. O que move alguém a corromper, por exemplo? O eu. Eu quero ter vantagem, então eu vou corromper aquela pessoa, porque se eu corrompê-la, eu vou ter vantagens. Eu vou conseguir benefícios, conseguir dinheiro, seja o que for. E por que a pessoa se deixa corromper? Também movida pelo eu. Então eu fui corrompido porque eu recebi dinheiro, eu recebi vantagens, eu tive vantagens. Tudo nasce do eu. Então esses problemas nascem do eu, do egoísmo, do pensar só em mim. Não pensar no todo, não pensar no nós. O que a gente tem que fazer? Eu acredito muito, mais eus aí, que a grande solução, uma das grandes soluções para a gente ter uma sociedade melhor, um mundo melhor, é a gente combater esse egoísmo. Outra coisa, outro exemplo para a gente deixar muito bem ilustrado o que eu quero dizer. O preconceito nasce de onde? Do eu. Eu acredito em determinada coisa, eu acredito, por exemplo, preconceito racial, eu acredito que a raça tal é melhor, eu acredito, egoísmo, eu, do que eu acredito, do que eu acho. A pessoa que pensa diferente de mim, ela tá errada porque eu penso certo, eu estou certo, eu quero estar certo. A minha verdade, o eu, entende o que eu quero dizer? Eu estou repetindo muito essa palavra eu, porque ela é a raiz do egoísmo. Essas atitudes ruins, os preconceitos, muitas vezes nascem desse egoísmo, dessa ignorância, porque o egoísmo é uma ignorância. Quando a gente começa a parar de pensar no eu e começa a pensar no nós, tudo vai melhorando, porque a gente começa a atingir a harmonia. Se a maioria das pessoas combatesse o egoísmo que tem dentro de si e começasse a pensar mais em nós do que no eu, o mundo seria muito melhor. O mundo teria menos violência, menos preconceito, as pessoas se entenderiam mais. Porque mesmo eu não compartilhando do pensamento de outra pessoa, eu não concordando, eu a compreendo. Porque eu penso no nós,
Eu não penso somente em mim, na minha verdade, no que eu quero, no meu, tudo que eu gostaria. Eu começo a compreender que as coisas, o melhor para as coisas é o todo, é o nós. Façam esse exercício, reflitam a respeito disso que eu estou dizendo. Reflitam para ver se vocês não concordam comigo de que o egoísmo é a raiz de todos os males na nossa sociedade. Ela nasce do egoísmo. Porque através do egoísmo que eu tomo atitudes negativas, que eu tento passar os outros para trás, que eu faço mal para os outros. É através do egoísmo. Então comecem a combater, vamos perguntar, né? Poxa, como é que eu vou melhorar isso? Comece a combater dentro de você. Não se preocupa com relação a isso com o outro, porque o outro que deve combater o próprio egoísmo dele. Não adianta eu querer combater o egoísmo de outra pessoa, não vai adiantar. Porque o combate, a cura para isso, vamos chamar assim, nasce de dentro de cada um. É uma luta individual. Eu posso ajudar, orientar, influenciar, mas a vitória sobre o egoísmo, cada um vai ter a sua própria vitória dentro de si mesmo. Porque o egoísmo é um monstro que mora dentro da gente. E esse monstro é poderoso. Todos são egoístas. Eu sou. Todo mundo é. Só que a gente tem que começar a perceber as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Não é porque o pensamento ninguém ouve, ninguém sabe, que eu posso... vou pensar de forma egoísta, ninguém tá vendo mesmo. É aí que você começa a mudar, porque o pensamento nada mais é do que você mesmo. Então você começa a mudar desde o seu pensamento. Você se pegou pensando de forma egoísta, peraí, calma, deixa eu corrigir isso, não é bem assim. Então é uma questão de tempo de você começar a mudar suas atitudes, mudar o jeito que você fala, até que o seu egoísmo vá diminuindo. Não quer dizer que você vai deixar de ser egoísta da noite para o dia, não é assim. É uma luta, é um processo que demora muito tempo. Mas você tem que lutar contra isso. Primeiro chega a essa conclusão de que eu falei, de que os males da humanidade estão relacionados ao egoísmo. Depois você começa a combater dentro de você. Porque se você combate dentro de você, eu dentro de mim, o outro dentro dele, o mundo vai se tornando melhor. Todo mundo está se melhorando, o todo está melhorando, vai ficar bom para todo mundo. Não pode só ficar bom para um, tem que ficar bom para todos. Isso gera harmonia, equilíbrio. Então pensem bem. Pensem que o egoísmo ele deve ser combatido com todas as suas forças. Você tem que direcionar as suas forças, a sua vontade, a sua disciplina a combater o seu próprio egoísmo. Aí você vai percebendo que isso não vai te trazer paz, harmonia, você vai ser mais compreensivo, você vai começar a ser menos materialista, inclusive, porque ser materialista, eu quero material, eu vou angariar matéria, isso nasce do egoísmo. Eu quero ter posses. Não está errado em você ter as coisas. O que está errado é você querer esse eu, pra mim, eu, meu. Entende? Eu espero, é uma coisa complexa porque é algo que está no íntimo de cada um, mas dá para identificar. Não seja cúmplice de si mesmo em tomando atitudes egoístas, você fala, não, eu tomei por causa disso, por culpa daquele. Não, comece a se olhar, se policiar e se corrigir. Você vai ver como que isso vai melhorando, você vai se sentindo melhor com você mesmo. E não ligue para o outro se o outro está sendo egoísta, ele que vai ter um momento de acordar e começar a combater isso dentro de si mesmo. Que a própria vida vai começando a ensinar que não dá para ser assim. Porque isso sai do equilíbrio. E tudo que sai do equilíbrio fica ruim. Então a gente tem que buscar isso dentro de nós mesmos, nos melhorando e, consequentemente, a gente vai melhorando o que está fora da gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem curtinho, mas é para fazer essa reflexão de como o egoísmo faz mal e de que ele está relacionado aos males que a gente vê na nossa sociedade. Só fazer esse exercício, esse esforço. Da onde que nasceu? Aquela atitude ruim que alguém tomou? Da onde que vem isso? Vem do egoísmo. Não do eu, do meu, do que eu quero, tá? Pensando somente em si próprio. Bom, pessoal, então se gostou, deixa o like, dá uma força, se inscreve e um grande abraço e até o próximo vídeo.